estava explicando, né, Lasca? Ai, mas aí eu explico novamente no final para ficar gravado para o pessoal ter acesso. Alguém colocou aqui algumas perguntas no chat, a Adriele colocou que entrou, mas está travando muito o áudio, né? Mas aí eu acredito que, como eu falei, é a internet, pode ser a internet de vocês que esteja oscilando, né? Porque muita gente ouve, então é só depois, na parte que ficou dúvida, começar, dar uma olhadinha no vídeo, ok? Então, ó, vocês vão me entregar no dia 27, objetivo geral específico e o cronograma. Aí depois eu vou marcar novamente para vocês entregarem outros 2 tópicos do projeto, certo? Então, vamos lá. Agora, se tem alguém que não está marcado para orientação hoje, mas mesmo assim quiser ficar, beleza. Mas agora eu vou me debruçar para trabalhar, né, com as pessoas que estão agendadas para hoje. Então, de acordo com a nossa lista, é a Tereza Cristina e o Jailson. Aí Tereza Cristina ou Jailson, ambos, vão agora ligar o áudio deles, tá? Os demais vocês podem, inclusive, ficar ouvindo, que pode ter alguma dica para vocês. Mas só o áudio do Jailson e da Tereza é que vão estar abertos para mim. Eles estão aqui, ou o Jailson ou a Tereza? Jailson, Tereza, estão aqui presentes com a gente. Cadê? Tereza Alves Costa. Pode ligar teu áudio, Tereza. Porque aí fica mais produtivo com o áudio. A Tereza está falando que não tem como falar. Nem o teu parceiro não está aqui. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou deixar, porque o seu caso vai demandar mais tempo, porque eu vou ter que estar digitando. Então, para o pessoal não ficar esperando tanto, eu vou pedir, eu vou adiantar outros trabalhos e o teu eu faço mais para o final, certo? Justamente porque se eu for parar agora para ficar digitando contigo, vai atrapalhar muito o trabalho do restante do pessoal. Aí eu vou agora para a próxima pessoa da lista. A próxima pessoa da lista é a Terezinha Maria. Terezinha tá aqui, gente? Terezinha. Terezinha está presente. Alô, Terezinha. Terezinha. Tá não, né, gente? Bom. Vou para a próxima pessoa. Janaína Vieira Teixeira. Jana tá aí? Já tô vendo ela aqui. Jana, pode tirar o microfone, ligar o teu microfone. Tudo bom, Jana? Tudo bem, professora? Saudade de tu, mulher. Também. Olha, professora, a minha dúvida seria no objetivo geral, né? Eu estou assim com uma incerteza do que colocar. Aí, assim, 3 específicos eu já coloquei. Aí eu posso Peraí, fazer deixa assim, eu ver qual é aqui o teu meu tema, né? grito, trauma para toda a vida, não é esse? Isso, esse mesmo. Ótimo. Aí o que é que você já fez até agora sobre o seu tema, Jana? É isso que eu quero ouvir de você. Sim, eu andei dando uma pesquisada e tem coisas muito interessantes nesse assunto. E assim, sobre o objetivo específico que eu ia falar, um dos tópicos seria gritos causam danos ao cérebro infantil. E depois E eu coloquei. agora você tem que lembrar que no objetivo específico tem que ser um verbo, porque é o que você vai fazer. Então, é analisar como o grito prejudica a aprendizagem, certo? Causa dano, trauma, enfim, certo? É sempre com o verbo, tá? Ok, pronto. Aí, então, esse aqui eu tenho que colocar no verbo. Então, seria construção da identidade social na escola. Porque a gente sabe que a criança, ela
vai construir, né, a identidade dela social na escola. Aí eu acho que, agora pensando na lógica, eu acho que esse deve vir antes do grito. Será? Pronto. Aí também um outro que eu vi seria que atitude é atitude diante da situação problema. Porque assim, depois da gente falar sobre o trauma que a criança enfrenta, sobre a construção da identidade dela, eu achava interessante, não sei se a senhora concorda comigo, de falar o que a gente poderia tratar para que essas situações de trauma que causam na criança não venham a ocorrer. O que os professores precisam fazer diante dessa situação? Eu achei interessante. Se a senhora... Você pode pensar em como assim, abordar, explanar sobre as ações, né, de professores e pais e família, né, para evitar que esse tipo de situação aconteça. Eu acho que assim, a tua ideia inicial para os objetivos específicos, beleza. Aí eu quero que você vai construir para mim o seu objetivo geral, certo? Okay. Que vai estar o teu principal problema, tá? Porque aí eu preciso ler esses objetivos de vocês, e é para todo mundo, né? Para eu poder, porque aí fica mais fácil de eu mexer, de eu dar sugestão, tá ok? Jana, pessoal, tu já não deve estar fazendo levantamento bibliográfico, né? Isso buscando os livros, os autores. Tu já conseguiu alguma coisa? Como foi? Né, nesse enquadramento do que eu estava pesquisando, fala sobre Skinner, né? Sobre Skinner e também eu já vi falando, é porque é o sobrenome aqui, Eduardo Ferrari, aí Clopared, uma coisa assim. Certo. Pronto. Então, assim, você tem que buscar cada vez mais fontes, certo? Veja, Jana, eu na aula passada, eu acho que e também na nossa primeira aula, eu coloquei os links que pode servir de alternativa para vocês fazerem pesquisa, tá? Que foi o link do programa de pós-graduação de educação lá da Federal e o link da Cielo Brasil, que é onde você encontra uma série de artigos, revistas científicas, tá? Vocês receberam esses links? Recebemos. Eu também queria perguntar para a senhora se esse da escola nova também tem muitos artigos. Ele também entra nesse enquadramento da BNCC, não? Da BNT? Como assim? De acordo, a gente não tem que colocar, nosso TCC tem que ser estruturado de acordo com o BNT. Essa escola nova entra também? Eu posso? Escola nova é o quê? Um site? É um site também. É uma nova escola, professora. Dá licença. É porque ela falou escola nova, eu pensei que era um movimento que teve lá. Aí eu fiquei confusa. Ela não quer falar do grito? Agora ela quer falar do História Nova? Eu falei o contrário. Pronto, mas pode, né? Pode, porque lá eles colocam artigos. Então você usaria o nome da pessoa que escreveu o título do artigo, o nome da pessoa, né? E colocaria que está disponível no link e tal. Aí copiaria o link do site, colocaria isso tudo, é norma de ABNT. Vocês vão pensar nisso um pouquinho mais para frente, mas pode sim, podem usar, contanto que sejam sites, assim, reconhecidos, tá, gente? Sim. Pronto, então, Jana, tu pensa em fazer alguma pesquisa de campo, alguma coisa assim, não? Então, eu gostaria também, entre assim, a gente quer falar sobre situação que um professor poderia agir, né? Ali tem uma situação, problema. Eu queria ver com a senhora se eu poderia, tipo, pesquisar com algum professor, ou uns 3 também para estar colocando, diante de uma situação, problema, o que acontecesse, eu geraria uma situação, né? Qual a posição que eles tomariam em sala de aula para tratar aquele assunto? Pronto, então você faria tipo uma entrevista, beleza? Aí você vai entrar depois na sua metodologia. Pronto. Então, assim, continuar buscando mais artigos, mais livros, mais referências, certo? Lendo, fichando, isso todo mundo, tá? Lendo, fichando, porque assim, um artigo, ele precisa trazer uma série de leituras de vocês. Então, quanto mais leitura, melhor. Vocês não é possível você fazer um artigo com 4, 5 referências apenas, tem que ter bastante, tá, gente? Um com o outro, não é isso? Oi? Tem que estar em concordância, né?
Algo que eu falo de um artigo, de um teórico, eu tenho que trazer um outro que concorde, que converse com ele, o mesmo assunto. Então quanto mais autores, quanto mais artigos, melhor para vocês. Ok, tá certo. Tá bom? Alguma dúvida mais, Jana? Não, minha dúvida seria esse objetivo geral, mas aí eu vou estar lendo, relendo para me ver direitinho. Qualquer coisa a gente conversa de novo. Certo? Pronto, peça assim. Vocês podem tanto usar aqui, porque aí fica a mensagenzinha aqui, tem alguém falando comigo aqui no Teams, né? Ou você pode perguntar através da Valéria, alguma coisa assim, que aí eu explico sem problema nenhum, tá bom? Ok, professora, obrigada então. Mas eu vou continuar na bom aula. Trabalho. Isso, pode ficar. Gente, agora é Adriana e Viviane. As duas ou uma das duas está por aí, Adriana ou Vivi? Adriana ou Viviane? Trabalhar com o tema adquirir o hábito diário da leitura. Trabalhar com leitura. Hein, gente? Adriana ou Viviane estão presentes? Oi, Adriana, Viviane. Bom, alguém sabe delas? Vou marcar aqui. Alguém sabe se elas estão tendo dificuldade de acesso, alguma coisa? Professora, boa noite. Boa noite. É Jailson, eu estou fazendo com Cristina. Parece que a senhora iniciou me chamando, só que eu entrei na aula agora. Pronto. Então eu posso. Mas se bem que Tereza ela vai fazer via chat. Então a gente fica no finalzinho para fazermos os dois juntos, certo? Certo. Pronto. Janaína já fiz. Adriana e Viviane ainda não apareceram. Aí agora é Elaine e Márcia. Elaine e Márcia estão por aqui? Estou sim, professora. Eu quem? Elaine. Oi, Elaine, tudo bom? Tudo. Deixa eu ver aqui qual é o tema de vocês. A importância da família no âmbito escolar, não é isso? Sim, exatamente. Ótimo. Aí Elaine, a Adriana disse que está sem conseguir falar, é isso? Ela acabou de escrever aqui no chat. Aí fica mais complicado. Oi, Bom, mas aí a gente vai... Ju. Oi. Juliana, boa noite. É a Adriana. Oi. Tava sem conseguir falar. Mas agora tá falando. Mas vocês estão me ouvindo bem, não é isso? Sim. Pronto. Então vocês querem estar pesquisando sobre a família, né? Isso é a importância da família no âmbito escolar. Certo. Pronto. Exatamente. Mas para esse tema de vocês já conseguiram fazer algum levantamento de leituras, de textos? Para ser sincera, não. Eu ainda não consegui fazer nada disso. Ô, mulher, tu tá esperando o quê? É que eu tive alguns problemas, que eu tive mudança e fiquei sem internet, um monte de coisa. Aí por isso que eu ainda não iniciei. E Adriana, por que não adiantou também esse processo? A minha dupla é Márcia. A Adriana, não. Não é Adriana, não? Não. É porque a Adriana só foi testar o fone, professora. Tinha falado Tá bom, tá certo. Márcia, pronto. Certo. E por que a Márcia também não foi fazer a pesquisa? Eu não sei nem se ela tá aqui agora. Ô, mulher, mas ela não é tua dupla. Eu não sei se ela tá online agora. Vocês não têm estado em contato, não, para a realização do trabalho? Por enquanto, não. A gente vai começar ainda. Pô, mulher, adiante, viu? Porque, assim, como é que você vai me entregar um objetivo geral e os objetivos específicos se não tem leitura alguma, não é só com aquilo que vocês esperam, vocês acham que tem para fazer? Vai ter que dar tempo. Você tem 15 dias. Justamente. Não é possível que eu não consiga fazer nada. Meu Deus. Por favor. Então, vocês vão fazer isso. Vocês podem pegar aquele site que eu sugeri para vocês.
o tema de vocês é um tema já bem recorrente, então certamente tem bastante coisa falando sobre a família, tanto positivo quanto negativamente da influência da família, né? A família que ajuda, mas também a família que atrapalha. Eu não sei qual vai ser a perspectiva que vocês vão querer traçar para o trabalho de vocês, se vai ser fazer esse contraponto, né? O que é bom e o que é ruim na influência ou na parceria da família com a escola. A ausência da família, uma parceria exagerada, enfim. O que vocês vão querer discutir? Eu quero que fique bem claro na cabeça de vocês. A princípio, a gente queria abordar a ausência da família, porque o que a gente vê mais nas escolas certo. É uma falta da participação, prejudica as crianças. Pronto. Então, vocês podem abordar que é importantíssima a parceria da família, mas em contrapartida, a ausência é muito, muito danoso, justamente, porque o ideal seria a participação, certo? Então, a tarefa que vocês vão ter agora, Elaine, você e a Márcia, é fazer o levantamento, certo? Do máximo possível de autores. Não que vocês vão ler todos eles agora, mas vocês têm que ter uma ideia, até para poder argumentar na hora de construir o objetivo geral, os objetivos específicos, porque senão vai ficar muito solto para vocês. Certo. Viu? Certo, professora. E aí eu quero ver um desafio para vocês. Dia 27, eu quero receber os objetivos de vocês. E aí eu já vou conseguir visualizar se vocês conseguiram fazer essa pesquisa, se vocês conseguiram fazer esse levantamento. Tá bom? Sim, tá ótimo. Obrigada. Pronto. Então, qualquer coisa, pode me chamar por aqui pelo Teams, tá bom? Que eu vejo. Tem que ficar ligado o tempo todo no meu computador, tá bom? Tá, obrigada. Obrigada também. Boa noite. Boa. Então, Adriana, você quer ser atendida agora? Pode ser. E Viviane, ela vai entrar? Eu não sei lhe dizer. Ela não te falou nada, não? Não consegui falar com ela hoje, não. Ah, certo. Então, assim, eu vou adiantar com você, tá bom? Ok. Então, Adriane e Vivi, o tema de vocês adquirir o hábito diário da leitura, é trabalhar com leitura. Então, a mesma coisa, o que é que vocês já fizeram até o presente momento sobre o tema de vocês? Bem, a gente escolheu o tema e na verdade, eu dei uma olhada em alguns sites relacionados à leitura. Estava lendo também um artigo de Paulo Freire, mas a gente não construiu nada concreto ainda não. Ela ficou de dar uma pesquisada. Quem tem um trabalho legal e quem deu umas orientadas em trabalho sobre leitura foi a professora Ana Laura, que certamente já deve ter dado aula a vocês. Ela tem uma quantidade boa de referências sobre leitura, então vocês têm que pesquisar o máximo sobre a importância da leitura, as contribuições que a leitura, né, traz, né, já foi comprovado, vocês podem inclusive pegar dados sobre a questão das neurociências, que já comprovou, né, cientificamente que o melhor exercício para o cérebro é a leitura, né? Não adianta você ficar fazendo palavra cruzada, jogo de memória, jogo de adivinhação, de lógica, que ainda é o melhor e mais completo exercício para o cérebro é a leitura. Então, vocês podem pegar também esse viés de pesquisa, né, sobre a questão, né, o que a leitura promove no cérebro humano, tá? Porque isso aí só reforça, certo, o trabalho de vocês. Aí agora eu quero fazer uma pergunta para você e para quem eu já conversei, acho que foi a Jana, a Elaine. Qual vai ser o segmento com o qual vocês querem trabalhar, gente? Né, Jana, a questão do grito. Você quer trabalhar com educação infantil? Você quer trabalhar com os anos iniciais? Tu, Adriana, vai trabalhar com que segmento? Vai ser anos iniciais. Trabalha a questão do letramento, né? Primeiro, segundo, terceiro ano, não é isso? Isso. Então, isso tem que estar claro quando vocês forem escrever o objetivo de vocês. Qual é, né, o segmento, o foco que vocês vão trabalhar. Porque, por exemplo, a questão do grito de Janaína, né?
o grito é muito mais danoso, por exemplo, na educação infantil, do que nos últimos anos dos anos iniciais. Tipo, quarto ano, quinto ano é diferente. Então, vocês têm que ter isso bem claro, certo? Do mesmo jeito é lá, e tem que pensar, né? Já o tema das mídias lá já é algo mais abrangente. Mas você pode falar da importância da presença, né, da família nos anos iniciais, a presença da família na educação infantil. Vocês têm que ter isso bem claro na cabeça de vocês. Para o dia 27, você vai querer objetivo geral específico e o que mais? E o cronograma, que eu expliquei para vocês, aquela tabela lá. Tá bom? Jana botou aqui que vai ser educação infantil, isso mesmo. Tá? Cecília está falando que não está ouvindo nada. Acho que deve ser algum problema no áudio dela. No áudio dela, porque vocês estão me ouvindo, né? Sim. Pronto. Então, Adriana, tu tem que, né? Tu já pensou que é uns iniciais. Beleza, certo? E aí você vai agora trabalhar e buscar também um tema já bastante revisitado, então vai ter bastante coisa, né? Gente, sites são legais, são, mas eles não têm a profundidade, ou digamos assim, um nível de pesquisa que, por exemplo, um artigo científico, uma tese de doutorado, uma dissertação ou um livro. Então, usar um site ou outro, beleza. Agora, encher o trabalho só com sites, não, certo? Não fica legal, não. Eu estava dando umas olhadas no site, Juliana, para ter mais ou menos uma ideia, para poder formar esse... Mas eu estava vendo um artigo também de Paulo Freire, e vou pesquisar outros autores. Exatamente. A gente ainda não começou. Isso, porque assim, o próximo ainda não, mas muito em breve eu vou estar pedindo para vocês, né, o levantamento bibliográfico, né? Ou seja, o que vocês pesquisaram sobre o tema e como vocês vão abordar cada autor, cada artigo que vocês fizeram essa pesquisa. Então, é importante vocês irem fazendo essa pesquisa constantemente, viu? Sim. Pronto? Então, André, você vai pensar, né, já determinou o segmento, aí agora você vai pensar o que você quer estudar sobre a leitura, certo? Como eu falei para você. Eu já trouxe a questão da neurociência, você pesquisa sobre isso, neurociências e leitura, né? Que agora a nova tendência é, né, a questão da psicopedagogia, da neuropsicopedagogia. Inclusive é um ramo que está crescendo muito, muita gente está fazendo pós-graduação nessa área, né? Então, tem bastante material também para você, tá certo? Certo. E aí você vai me preparar o objetivo geral, que é o problema, né? Um verbo, ou seja, compreender como o ato da leitura contribui para o processo cognitivo das crianças nos anos iniciais da educação. Uma ideia de objetivo geral. E aí você vai pensar nos objetivos específicos, né? As etapas para fazer esse objetivo maior. Tranquilo? Mais alguma dúvida, Adri? Por enquanto ainda não, Ju. Eu sei que vai surgir quando vocês forem escrevendo, mas é por isso que eu quero. E aí, assim, vocês vão me entregar definitivo no dia 27. Mas à medida que vocês forem escrevendo, se vocês quiserem ir mandando para mim, aí eu já posso ir mexendo, dando umas corrigidas, certo? Mas assim, o prazo final é dia 27. Tá bom? Sim. Isso para todo mundo. Quem já for escrevendo alguma coisa, já for rascunhando, pensando, pode me mandar naquele e-mail, que aí eu entro, hoje entrei, respondi inclusive um e-mail já que tinha me mandado, certo? Que aí fica mais fácil, fica mais concreto de eu mexer. Ok? Certo. Pronto, Adri. Muitíssimo obrigada, viu? Obrigada. Pronto, então, três já vão ficar para o final. Janaína já foi, Adriana foi agora, Elaine também. Agora vai ser Cecília, Neucina e Viviane anunciada. As meninas estão aí? Cecília, Neucina e Viviane anunciada.
Então, por aqui. Ela tá dizendo, professora, que tá com problema no fone. Não sei se já pegou. Quem tá falando? Foi a Lana que falou. Eu disse Cecília que mandou no chat. Eu não sei tô se ela vendo tá aqui conseguindo agora. falar. Ela disse que não está escutando nada. Já saí da sala, entrei e não consigo. A fala de todos corta. Então, ela vou ter que conversar só pelo chat mesmo. Mandei aqui, estou mandando para ela diretamente a mensagem. Agora a parceira dela também não está, não? A Viviane Anunciada também não está aqui, não? Ela não está aqui, não, gente? Bom, estou chamando as duas aqui no chat. Elas não estão respondendo. Márcia, tu pode divulgar teu áudio por enquanto? Pronto. Aí agora, Etienne. Etienne tá aí? Tô sim, professora. Olá, querida, seja bem-vinda. Obrigada. Bora lá, vamos ver qual que é o teu tema. Cadê? Elaine, Cecília Etienne. Falta de assistência educacional às crianças com câncer nos hospitais públicos e privados do Estado. Caramba, um tema e tanto, né? A questão da pedagogia hospitalar. Uhum. Né? É um tema que, não, eu, assim, pelo menos eu não vejo muito, mas isso não quer dizer que não seja um tema muito bom, muito pelo contrário, né? Justamente é um tema que instiga curiosidade. Exatamente, pelo fato de estar acompanhando minha mãe com câncer desde agosto do ano passado, me veio essa curiosidade em saber como que funciona esse mecanismo de acolhimento, como é que essas crianças elas são recebidas, como é que o profissional, o pedagogo, ele recebe, se existe ou não, né? Que aí a gente sabe que... Inclusive, tu falando isso agora, me ocorreu que eu faço um trabalho que eu visito algumas escolas da Rede Municipal do Recife, e uma das escolas que eu faço acompanhamento fica dentro do Oswaldo Cruz, do hospital, né? E eu fiquei sabendo que eles têm crianças, ela tem um termozinho, ela me falou esse termozinho, que é justamente as crianças que estão internadas, né, com câncer ou com outros probleminhas, né? Como é que funciona, né? O professor vai, né, até a criança que não pode, que não pode frequentar a sala de aula. Então, assim, fica até uma dica se você pensar, por exemplo, para fazer uma observação, fazer algum tipo de entrevista, essa escola ela fica lá dentro mesmo do Hospital Oswaldo Cruz, lá em Santa Amaro. O nome da escola é Cidadão Herbert de Souza, com H. Aí pode ser até uma possibilidade de lugar para você. Aí, por exemplo... Perfeito. E assim, minha mãe faz o tratamento lá no Oswaldo, só que aí, como é adulto, né, a gente não tem muito acesso a essa área. E realmente seria uma pesquisa de campo para tentar entender como que funciona. Aí você pode usar o exemplo dessa escola. Ela fica lá em frente à Faculdade de Farmácia, lá dentro do campus, ali mesmo, do Oswaldo Cruz. Né? Porque aquilo ali é Só repete o nome da escola. Eu vou digitar aqui no chat para tu, tá bom? Tá bom, tá perfeito. É a escola da Prefeitura do Recife, tá? Certo. Agora, assim, de privada, eu confesso a você que eu não sei como é que funciona. Se é algum aluno com algum professor, algum tutor especial, à parte, realmente eu não sei. Eu queria, assim, saber essa comparação. Eu sei que realmente é um tema um pouco desconhecido, mas aí, como que seria essa diferença de classes, por exemplo, né? A gente sabe que
Você pode tentar procurar, né, em escolas que tenham crianças que tiveram tratamento ou que estão em tratamento, né? E qual que é o trabalho feito por essas escolas, né? Eu já te dei essa referência. Pode também tentar o próprio IMIP, né? Que tem escolas, tem umas 3 escolas, inclusive creche, né? Ali nos arredores do IMIP. Pode ser também que, inclusive, tem o mesmo serviço que nessa escola que eu te falei tem, né? É uma outra possibilidade para tu verificar também. Certo. Viu? E você já fez algum levantamento de livro, de material? Como é que está o teu trabalho? Sim, eu estava dando uma pesquisa no site da Cielo, um tema que fala sobre crianças com câncer e o atendimento educacional nos ambientes hospitalar e escolar. Aí eu estou dando uma olhada. E aí, quando vocês pegam esses tipos de artigo, isso é para a Etienne e para as demais, vocês pegam esses artigos, eles são importantes, mas também você pode ir até as referências bibliográficas desse artigo para ver quais foram os autores, quais foram os outros artigos que aquela pessoa que escreveu leu. Ali já é um caminho para vocês também estarem indo atrás de mais leituras, certo? Porque às vezes eu não conheço tantos autores, mas aí eu achei esse artigo. Você achou esse artigo? Que é bem perfeito para o teu tema. Aí tu vai na referência bibliográfica desse artigo, ou seja, os livros e artigos que aquela pessoa leu, aí você vai ver, esse aqui, eu quero ler esse, quero ler esse. Aí você vai atrás daquelas leituras, que também serão importantes para os trabalhos de vocês, tá? Entendi. Perfeito. Entendi? Sim, sim. Pronto. E na Cielo, no site da Federal que eu passei para vocês, aí vocês podem refinar, aí tem as teses, tem as dissertações, novamente, lê a tese, lê a dissertação e vê lá a referência, né? Às vezes tem tese, tem, sei lá, mais de 30, 40 livros que aquela pessoa leu para poder escrever aquela tese, por exemplo. Então tem muita indicação de leitura para vocês, beleza? Mas como é um tema abrangente, eu ainda estou em dúvida, assim, do que... Para enxugar. Para enxugar, porque aí tem muita coisa que dá para se falar. Você pode pensar nos desafios, né? Que tanto para a criança quanto para a escola, né? E a importância, você pode pensar também, e a importância até para a questão da autoestima, da cabecinha, né? Dessas crianças, elas estarem, né? Porque dá a ideia de que assim, ela vai superar aquilo. Então, ela tem que estar estudando para não perder tempo, né? Então, você pode pensar também dentro dessa perspectiva de ser algo que também trabalhe a autoestima dessas crianças. E a esperança, a gente pode pensar assim, né? Sim. Ótimo. Tá certo, Ju. Pronto, querida. Então, até dia 27, estou esperando, né, os primeiros tópicos que eu pedi para vocês, tá bom? Tá certo, Ju. Obrigada. Nadinha, boa noite para tu. Boa noite. Pronto, gente. Agora, Adriele. Cadê a Adriele? Tá aí? Adriele Maria está aí? Tô sim, tá me escutando, Ju? Tô, querida. A função do professor no desenvolvimento da criança na educação infantil. Preocupação com isso. E aí, querida, você quer trabalhar, né, com essa importância dessa figura, né? Do professor, da professora. Na verdade, eu quero investigar se o professor realmente ele é importante na educação infantil. Pelos estágios que eu passei, que eu ainda estou na educação infantil estagiando, eu vi as metodologias de alguns professores, aos quais estimulam mais, de uma determinada maneira mais autônoma, as crianças, levando elas a pensarem por si, e outras utilizam um método mais tradicional. Aí, o que acontece? Eu vejo que elas aprendem, porque a professora que trabalha com a autonomia das crianças a etapa antes da outra professora, então as crianças elas saem com preparo, e quando elas caem nessa outra professora, que ela tem um método mais tradicional, eu percebi que elas regridem em algumas situações. Então, assim, não é uma pesquisa de campo a minha, mas eu gostaria de usar também a experiência de estágio, pelo menos na descrição, deixa eu ver aqui, eu tô fazendo um monte de rascunho, na discussão de resultados, pelo menos.
Você pode trazer a sua experiência enquanto estagiária, mas eu acho que seria interessante também você pensar elencar um pequeno questionário para conversar com outros professores, né? Porque não é minha opinião, não é a opinião de Juliana, é uma opinião que já está sendo, já é afirmada, né? O educação infantil é a fase mais importante do processo de aprendizado do indivíduo. Consequentemente, o professora de educação infantil é a figura mais importante, né? Então, você vai pesquisar A metodologia justamente... usada por ele também, né? Oi? A metodologia usada pelo professor também, a prática pedagógica. E aí é isso que você vai tentar discutir dentro do teu trabalho, né? Você vai procurar se munir ao máximo de leituras falando sobre a educação infantil enquanto, né, o principal momento, né, o momento mais basilar da educação do indivíduo. E dessa maneira, quando você defende a educação infantil, você automaticamente está defendendo a figura desse professor de educação infantil. E aí você vai trazer o problema, né? Imagine se um professor, que é o mais importante, se ele é um professor, né, que usa uma metodologia mais tradicional, mais, né, digamos assim, ultrapassada, ele vai estar contribuindo bem menos para aquela criança do que um professor que está mais antenado, com o que é de mais atual, trazendo, né, um trabalho completamente diferente, certo? Com suas crianças. Então, sabe o que eu penso também? A diferença de idade das professoras. A que é bem antenada, ela já tem uns 60 anos, mais ou menos. E a outra, eu acho que ela tem uns 30 e poucos anos, mas assim, ela é muito, muito tradicional. Pois é, e às vezes a gente tende a achar o contrário, né? As mais velhas deveriam ser as mais, em tese, esperava-se que elas fossem as mais tradicionais, e as mais jovens o contrário, né? Aí você pode tentar trazer essa reflexão, um tópico lá no seu trabalho, falando sobre, né, a questão etária, né, e desmistificando isso, achando que só as jovens é que têm ideias novas, enquanto, né? Mas aí, para isso, você teria que ter realmente uma pesquisa tipo de campo, né? Não pode ser uma coisa assim, eu vi um caso, vi outro, né? Você teria que tentar entrevistar e conversar com uma quantidade boa de professores de educação infantil, tá? Aí você poderia, não como se você estivesse querendo fiscalizar o trabalho dele, mas você pode pensar num questionário para ver se aquele professor compreende a importância do papel dele naquela sala. E a partir daí você vai analisar as respostas e vai ver se aquele é um professor que está antenado com o que se fala hoje em dia de educação ou se não é. Entendeu? Entendi. Então, acho que eu vou mudar o objetivo geral, né? Como assim? Eu coloquei meu objetivo geral assim: ampliar o conhecimento acerca da importância do professor no desenvolvimento das crianças na etapa da educação infantil. Esse seria o meu objetivo geral. Certo. E os específicos eu coloquei 4, como eu tinha colocado para a senhora. Posso ler? Diga. Investigar qual a importância ou o papel do professor nesse processo de desenvolvimento da criança. Descrever os processos do desenvolvimento, né? Identificar os impactos positivos ou negativos da atuação desse professor nessa etapa e relacionar o processo de aprendizagem por meio da mediação e a afetividade do professor. Ótimo. Por que você quer mudar? Posso deixar, então? Pode. Aí a gente pode pensar, talvez, em um desses tópicos, colocar justamente a questão, né? A percepção dos professores acerca do seu papel. Você pode tentar, quando você me mandar, eu vou tentar mexer nos teus objetivos, né? Para pensar num tópico que você pudesse encaixar a questão de entrevistas, por exemplo. Lembrando que quem tiver que fazer pesquisa de campo, entrevista, a gente sabe que nesse momento é inviável, né, gente? Mas aí vocês vão adiantando outras etapas do processo. Então, as leituras, as pesquisas bibliográficas, e aproveitar esse tempo que vocês estão tendo agora. E aí, quando voltar, né, a nova normalidade que a gente vai viver daqui para frente, aí vocês partem para fazer essa pesquisa de campo. Beleza? Eu comecei a fazer a minha metodologia e, a princípio, eu coloquei que ela seria uma revisão bibliográfica, que seria uma pesquisa qualitativa e descritiva.
Mas aí eu vou mudar e colocar que Não, vai você ser uma pesquisa. acrescenta. Você Vai ser acrescenta limite. as duas coisas, isso. Pronto. Ok. E aí, e já está tá fazendo levantamento das leituras, Estou. sobre a formação docente, importância da educação infantil, papel do professor. Sim. Beleza. Sim. Beleza. Dúvidas? Eu acho que por enquanto não. Só quando começar a escrever mais um pouquinho. Exatamente. É exatamente o que vai acontecer. Tá bom? Adriele, Tá. brigadinha pela atenção. Obrigada, Querida. Ju. Saudade de vocês. Obrigada. Queria estar tendo essa aula presencial, né? Mas, infelizmente, estamos numa situação bem atípica, tá? Pois é. Então, um cheiro Tá para bom. Tchau. Gleice, Tá querida, joia. cadê tu? Tchau, querida. Gleice, amor, cadê tu? Gleice, eu vi que você estava aqui. Você foi a primeira a chegar. Tá. Será o nervosismo? Boa noite, Ju. Não, é ansiedade mesmo. Ave Maria, vamos lá. Gleice, vamos lá. Diga lá. Vamos. Veja só, a princípio, naquele momento que a senhora pediu os temas, eu fui para um viés voltado para o lúdico, né? Mas aí eu vi que existiam muitos temas, inclusive na nossa equipe. Isso. Só na semana passada eu orientei 2. Isso. Aí o que acontece? Aí eu estava analisando e parti para o viés da música. A importância da música para o processo de ensino-aprendizagem na educação infantil. Então, deixa eu anotar aqui a tua mudança, peraí. Que eu ainda estou com o do lúdico aqui. Certo. Da música, é isso? Isso. O que tu falou? Para o processo de ensino-aprendizagem na educação infantil. Isso. Joia. Conseguisse já fazer alguma leitura, alguma coisa nesse sentido? Consegui ver uns artigos. Certo. Muito interessante, partindo para esse viés. Mas eu tenho uma dúvida, Júlia. Como, assim, é porque a gente sempre pensa no futuro, né? A princípio, a senhora só quer o objetivo geral e os específicos, mas, assim, eu vou ler esses artigos, eu vou ler livros, eu vou ver citações, e a partir dessa minha leitura que eu vou montar, eu vou começar a escrever. Por exemplo, como é que vai ser montado esse projeto na perspectiva da escrita? Não, o projeto ele é bem mais simples do que o artigo. O artigo vocês vão escrever na próxima disciplina, que é no próximo semestre. Agora, o projeto é o que vocês querem fazer. Então, o objetivo é o que você vai alcançar, quer alcançar, a metodologia que você vai usar, né? O referencial teórico são os autores que você vai ler, está lendo e vai ler, tá? Então, é tudo no que vai fazer. Então, a escrita propriamente dita, que você está com essa ansiedade, talvez, é mais para o artigo, que é um pouquinho mais para frente. Para esse momento agora, é bem tranquilo que você vai me entregar, tá? Certo. Aí, vê só, nesse objetivo geral, eu posso descrever nele que eu não estou... eu posso começar, tipo, este projeto ou não? Porque... Sim, objetivo geral e objetivos específicos sempre começa com um verbo. Isso que você quer fazer, você vai botar na justificativa, tá? Que é um outro tópico que você vai me entregar depois, né? Isso que você quer explicar, o que você pretende, né? Esse trabalho, né? Não. O objetivo geral começa já com o verbo, certo? Entender, compreender, estudar, certo? Estudar a importância da música para o desenvolvimento cognitivo das crianças na educação infantil. Bem simplesinho. Aí você dá só uma expandida, mas é assim, o objetivo geral é isso, certo? Sim, certo. Isso que você está me perguntando que você queria fazer, você vai botar isso lá mais para frente quando você for escrever a justificativa, a introdução, tá? Certo, ok. Outra dúvida, Ju, partindo desse viés de música, não vai ser um estudo de campo, né? Vai ser... Pode ser só mais para...
Isso, certo. Só bibliográfico. Ok. Ok. Certo? Então, assim, leitura, 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 para poder, né, na hora quando a gente for escrever, para mais ou menos você ter uma clareza do que se tem falando sobre esse tema. Então, você tem que estudar bastante, novamente, sobre educação infantil, sobre como se dá o processo de aprendizagem na educação infantil, a importância de você utilizar, né, mais elementos para trabalhar com essas crianças, e a música é um elemento muito rico por isso, por isso, por isso. Então, você tem que pesquisar também sobre a música, entendeu? Eu posso fazer uma pesquisa do tipo de quando iniciou a música no campo educacional? Você pode fazer um pequeno histórico, mas não muito grande, né? Um pequeno histórico, usando quando se percebeu a importância da educação musical. Porque se você parar para você for olhar direitinho, quem já estudaram aí com história da educação, né? Já tem um tempinho, né? Os jesuítas já usavam música para trabalhar, para catequizar os índios nas escolas, né? Então a música como ferramenta de ensino e aprendizagem, ela é bem antiga, né? Agora, claro, quando se criou uma lei que era obrigatório ter o ensino, alguma coisa assim, é importante você trazer esse levantamentozinho, sim. Aí esse levantamento que a gente levanta, baseado no tema que a gente escolheu, eu estou falando da gente no sentido, porque eu acredito que outras é uma dúvida. Como é que a gente vai descrever como é que a gente vai fazer essa citação, por exemplo? Como é que a gente vai montar essas ideias a partir do que a gente leu, de acordo... É a compreensão de vocês. Vocês leram, né, sei lá, você vai ler 10 autores, então você vai construir a sua argumentação, né, baseado nas conclusões que você saiu tirando desses autores que você leu. Em algum momento você vai achar importante usar as palavras que o autor tal falou, então você vai trazer uma citação dele. Então, de acordo com fulaninho de tal, a música, isso. Aí você vai colocar lá depois a referência para fazer jus à fala do cara. Ao autor. Sim. Ao autor. Tá. Então, assim, Okay. É a percepção de vocês, é aquilo que vocês estão compreendendo. É vocês mostrando as pesquisadoras e pesquisadoras que vocês, né, estão se tornando, né? Tanto é que o trabalho tem que acontecer no final da graduação, justamente para ver toda essa construção que vocês vieram fazendo ao longo da graduação de vocês. Certo. Viu? Ok. Cadê rapidinho? Ok. Ju, posso mandar o arquivo em modelo editável para facilitar? Sim, gente, todo mundo tem que mandar para mim os objetivos e o cronograma em Word, tá? Não inventem de mandar em PDF, porque eu preciso mexer, né? Eu preciso botar alguma observação, puxar alguma notinha para corrigir o trabalho de vocês. Me mandem no Word, tá? Gleice, querida, mais alguma dúvida? Não, inúmeras, mas para agora, ok. Eu sei. Obrigada, meu amor. Fique com Deus. Mas faça isso que eu falei. O que você for escrevendo, me mande no e-mail, porque fica mais fácil de eu mexer. Ok, tá bom. Falando propriamente dito, tá bom? Tá certo, tá bom. Um cheiro pra tu. Cheiro, meu amor. Tchauzinho. Pronto. Alana e Ângela. Alana, eu sei que tá aqui, que estava ajudando. Oi, querida! As colegas. Oi, meu amor, tudo bom? Boa noite, professora. Boa noite, meu povo aí de pedagogia. Saudade de todo mundo. Muito feliz, viu, professora, da senhora estar orientando todos nós, viu? Uma profissional muito competente. Mas é isso que eu estava assim falando. Eu queria tanto estar tendo esses encontros. Agora lá, sentariam na nossa sala, vocês chegariam junto do birô e a gente ia conversar olho no olho. Seria muito melhor, mas infelizmente a gente não pode. E a gente tem que tentar fazer da melhor maneira possível, utilizando essa ferramenta, né? Então, vamos tentar fazer da melhor maneira possível, tá bom? Sim. Então, querida, tu tá sozinha? Tua parceira tá aqui? Não, eu e Ângela. Ângela tá. Ângela, cadê a Ângela? Dê boa noite pra mim, Ângela. Angelina Jolie. Acho que ela foi tomar o cafezinho.
Não, ela tá. Eu não sei, eu acho que ela deve estar sem o fone. Deixa eu perguntar aqui. Acho que tá sem o Ah, fone. ela Falando botou no boa chat. noite ali, ó. Ela ali no chat. Boa noite. Eu acho que ela Boa. tá sem o fone. Bom, Vamos então lá. ela vai ficar ouvindo, certo? E Vai. aí, qualquer coisa, ela Eu bota vou de falando por contribuição nós ali, duas, é. E ela vai escrevendo ali. citando. Pronto. Sim. Então, Ângela Vamos em e unidade. Alana. Vocês vão trabalhar com Literatura na educação infantil. isso. Aí, o que é que a senhora acha, assim, né? Porque a gente pode focar, assim, colocar no tema, né? Pode botar, assim, literatura na educação infantil ou a importância da literatura na educação infantil. Como é que a gente pode colocar o tema? Porque a gente Você está viabilizou... pensando no título, né? Aí agora? Não, a senhora, não, na sua visão como professora, entendeu? Como orientadora. A gente tá legal a gente deixar, assim, a literatura na educação infantil ou colocar a importância na educação infantil. Mas você quer trabalhar a literatura o quê? É a contação de história? Isso, a contação de histórias, os lúdicos, porque é através dos projetos, né? Quando a gente trabalha nas escolas, o que é que esses projetos eles proporcionam para os alunos na educação infantil? Eu já fui até colocando alguns pontos que a senhora estava falando, que a gente já vê, né, através da nossa base, a fase que é importante dessa formação para as crianças, né, na educação infantil, né? Tudo isso. E também que a gente focou muito assim, por que é importante trabalhar essa literatura através desses projetos? Porque vai incentivar, vai proporcionar para essas crianças a linguagem oral, a escrita espontânea, né, para a criança o lúdico. Tudo isso a gente já começou a escrever, né, colocou. Só que a gente também tem assim, eu acho que o tema de vocês é a leitura na educação infantil, que é o segmento. Beleza. Agora, especificamente, quando você for construir agora a tua argumentação. Então, é o quê? Como a leitura, né, pensando, né? Como a leitura contribui no processo, no desenvolvimento cognitivo, né, de crianças na educação infantil, tá? Então é uma coisa assim que você vocês pretendem se debruçar sobre, né, as contribuições, a importância, o que pode transformar, né, o que pode somar, né, para o desenvolvimento dessas crianças a leitura, que é uma leitura que elas ainda não fazem, né? Mas a importância do professor estar lendo, da família, né, uma extensão, também está fazendo essa leitura para a criança, porque é quando vai despertar, né, o gosto dela para a leitura. Por isso que se fala que é muito fundamental a educação infantil, né, porque é ali que a gente constrói a relação que os indivíduos vão estabelecer com o conhecimento, né? Então, se a minha criança de 3, 4, 5 anos, né, mesmo não lendo, mas me vê lendo muito perto dela, enquanto família, se a professora lê muito, instigando a criatividade, instigando a imaginação das crianças, é muito mais positivo do que a professora sentar a criança na frente de uma TV e ficar mostrando um filme para ela. É muito mais legal a leitura, pode utilizando bonequinhos, marionetes, fantoches, né? Ou deixando a criança imaginar na cabecinha dela como que é o cenário daquela história que a professora está contando para ela. Então, a quantidade, né, de função executiva do cérebro da criança que está ali funcionando a 1000, enquanto a professora está lendo a história para ela. Então, se a gente faz esse trabalho bem certinho na educação infantil, aquela criança ela vai se tornar, né, futuramente, uma criança que vai buscar informação. Quando ela for ler, ela vai querer ler porque ela gostou da experiência de imaginar, de criar um mundo a partir da leitura, né? Então, você pode trazer essa questão das já anotei contribuições, aqui. das já contribuições, aqui. Pronto, das contribuições cognitivas. Porque foi isso que a gente está conversando sempre, eu e Ângela, a respeito disso. Depois eu vou entrar em outro foco com a senhora, outro ponto, a respeito disso, porque é a literatura em si, certo? Mas assim, até a gente ficou meio assim a respeito dessa elaboração, para colocar um tema mais, né, mais conjuntivo, porque tudo que a senhora falou foi o que a gente debateu. Amplo, né? É bem amplo, exatamente. É bem amplo. Aí você quer dar um recorte do que vocês querem fazer. Exatamente, o que a gente quer é realmente falar, né? Focar, porque no projeto que a gente trabalha em escolas, né, na educação infantil, é tudo isso que a senhora falou, que eu e a Ângela também veio debatendo, que é o que eu trabalho na minha escola, né, particular, ela também trabalha na escolinha dela, no município, entendeu? Então, entra no consenso da gente botar agora na prática,
né, o que a gente vivencia realmente na escola. Perfeito. Aí, o que a gente também queria tirar uma dúvida com a senhora foi a respeito de dicas também, porque a gente estava dando uma olhada no site que a senhora deu, né? E também tem alguns livros que eu até anotei aqui também, de alguns autores, que a gente pode focar nos livros paradidáticos, né? Se a senhora concorda, assim, tem Lívia, né? Bonjunga, Monteiro Lobato, Vinícius de Moraes, Chico Buarque, esses livros, assim, com esses autores. Vocês podem deixar um tópico do trabalho de vocês, por exemplo, para analisar a literatura, né? Isso. A literatura é pensada para o público infantil, certo? Mas aí vocês têm que pesquisar leituras sobre trabalhos, artigos que estudaram a importância da literatura. Então, vocês vão pesquisar. Vocês podem encontrar, tem muita coisa em educação, mas vocês podem encontrar até mesmo em trabalhos de letras, de comunicação, né? Mas aí no site da Federal certamente tem alguma dissertação, alguma tese, porque esse tema da música ele é um tema bem também recorrente, então as pessoas têm se debruçado e têm escrito sobre eles, entendeu? Esse site que a senhora fala da Federal é esse da Cielo, não, né? Não, a Cielo é uma coisa, é um site onde você vai encontrar periódicos, artigos do Brasil inteiro, inclusive fora do Brasil, se você quiser pesquisar em outra língua, né? Certo. Mas o site da Federal, do Programa de Pós-Graduação da Federal de Educação. Então lá tem um acervo de todas as dissertações e de todos as monografias, as teses, né? Que os estudantes apresentaram lá. Então, tem bastante coisa para vocês também darem uma olhada. Pronto, mas assim, nesse embasamento, assim, tá legal, né, pra gente, em cima desse tema, né, que a senhora falou, pra gente focar e começar a dissertar. Exatamente. Pronto. Então, as dúvidas, como o Gleice falou, as dúvidas, né, são muitas, né, mas ao decorrer desse primeiro ponto, a gente vai começando a fazer, né, isso que a senhora falou, começar a colocar no papel e vamos lá, vamos à frente. E outra, né, eu não sei qual que está a realidade de cada um aqui, né, se estão conseguindo ficar mais em casa, ou se infelizmente estão ainda precisando trabalhar, sair de casa, mas assim, gente, é uma dica, né, a gente não gostaria de estar nesse momento, mas estamos, então quem tiver tempo, quem tiver em casa, por questões de isolamento, enfim, né, se debrucem sobre esse trabalho, porque ele é um trabalho que demanda energia e a gente, quando retornarmos, a gente não para mais, né? A gente só é verdade. Quando a gente vai parar agora ano que vem, né? E vocês não vão ter tempo de estar fazendo um trabalho mais minucioso, então vamos aproveitar, vamos olhar o lado positivo das coisas. Então agora eu já estou com tempo para sentar na frente do computador, fazer pesquisa, ler, fichar, anotar as coisas que eu estou lendo, as ideias que eu estou tendo, tá o tempo todinho lá. Sempre dou essa dica, tem um caderninho específico para monografia, para o TCC, certo? Onde você vai rascunhando tudo, carrega esse caderninho para todo canto. Então, assim, o momento de vocês aproveitarem esse, tá bom? Certo. Ô, professora, aí tem algum livro, sem ser desses paradidáticos, né? Um livro mesmo, com algum autor, algum tema que a senhora indicaria, assim, pra gente tentar dar uma lida, assim, legal, sem ser também com artigo, né? Mas algum livro legal. E agora para tu. A importância da leitura. Porque aí você joga, aí ele traz muito material para vocês. Cadê? Aí tem Brasil Escola, da leitura, na educação infantil. Deixa eu ver aqui. Aí artigos acadêmicos, a importância da leitura, entenda. Só que eu joguei no Google, tá? Aí ele bota aqui artigos acadêmicos sobre a importância da leitura na educação infantil. Aí tem aqui, ó. A importância da formação social do indivíduo, a leitura de histórias para as crianças em idade pré-escolar. Isso aqui é interessante para vocês. Aí eu vou clicar aqui nesse PDF e vou fazer aquilo que eu dei dica para vocês. Vou olhar a referência, né? A referência do trabalho
pessoa leu. Cadê? Ver abrir. PDF. Aí, ó, só pra... Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar com vocês a tela. Vocês estão vendo aqui que tá o meu navegador da internet, vocês não estão? Estou. Pronto. Vamos aqui. A história para crianças em idade pré-escolar. Vou atualizar para ele carregar de novo esse PDF. Uhum. Ó, pronto, abriu. Certo? Ó. Aí abriu aqui esse artigo, tá? Aí, ó. Ele é, na verdade, um relatório de prática profissional para o mestrado em educação. Então, ó. Aí vem aqui falando, tem o artigo todo para você ler. Não? Tá vendo? Tem 41 páginas. Introdução, aí vem falando do trabalho, aquela coisa toda. Aí quando você chega no final do artigo... Ele vai dar as referências, né? Isso. Aí você vai olhar quais foram os livros, quais foram os artigos que essa pessoa leu para o trabalho dela. Passei direto aqui. Tá? Bibliografia. Vamos dar só uma olhada aqui nas referências, ó. Animar a hora do conto na sala de aula e na biblioteca. O professor e a promoção da leitura. Um livro legal para vocês lerem, né? Deixa eu ver aqui. A organização do espaço e do tempo na sala de jardim de infância. Técnicas de contar histórias, né? Outra aqui. Muito bom. Contar histórias, né? E sua importância. Então, aqui, ó, ele está trazendo... Ó, esse aqui é um site. Tá vendo? Esse aqui já é um site. Ele botou aqui o site, certo? Aí aqui outro aqui, ó. Ponto de vista, ser educador na creche. Métodos qualitativos de investigação, porque essa pessoa fez pesquisa qualitativa. A criança e a leitura, como fazer da criança um leitor. Olha que trabalho legal, de mãozona. Esse aqui para você. Então, gente, quando vocês encontrarem esses arquivos, esses artigos que vocês forem pesquisar, façam isso. Leiam, claro, o artigo, mas também vocês vão lá aqui, ó, na bibliografia dos artigos e ver quais foram os trabalhos que foram lidos por essa pessoa para construir o trabalho dela, certo? E aí você vai ver, então, esse livro parece ser interessante, vou atrás desse livro, tá? Nesse momento, vocês vão ter que recorrer apenas mesmo à internet. Não tem nem como ir na biblioteca para pesquisar. Ou só se vocês tiverem um conhecido para pedir emprestado, enfim. Mas é uma dica massa que eu dou para vocês, quando vocês forem pegar os artigos. Beleza? Tá bom, professora. Obrigada. Alguma dúvida a mais, meninas? Não, Ângela, tem alguma dúvida, Angelina? Manda aí, amiga, se tiver. A gente estava bem coerente, que a gente estava falando, né? E eu anotando para a gente ir perguntando. Mas se ela tiver alguma dúvida a mais, né? Claro. Aí ela pode falar. Ela disse por enquanto não, professora. Acho que estamos coerentes. Ótimo. Então, mãos à obra. Agradeço. Obrigada. Fique com Deus. Um beijo aí a todo mundo aí da sala. Saudade de todos vocês. Obrigada, tchau, professora. Boa noite. Tchau. Boa noite. Bom, gente, agora eu queria falar com Letícia e Natália. Letícia Cristina e Natália Cristina. Estão por aqui, Letícia e Natália. Professora. Com quem eu tô falando? Com Letícia. Oi, Letícia, tudo bom com tu? Tudo bem, professora. Graças a Deus. Ótimo. A tua parceira tá por aqui? Tá sim. Ouvi bem baixinho. Bem baixinho. Acho que deve ser o fone dela. Natália, eu ouvi um boa noite bem longe. Esse pode ser o volume do teu computador, do celular que você estiver usando. E agora, tá me ouvindo melhor? Um pouquinho melhor. Tá no máximo o volume. Pronto, mas qualquer coisa dá para lhe ouvir. Tá certo. Deixa eu ver aqui o tema de vocês. Inveja, não é isso?
Isso. Fortalecimento da cidadania, Márcia. O que é que vocês já fizeram acerca de levantamento do trabalho de vocês? Bom, a princípio, a gente está fazendo pesquisas de artigo. E esse tema a gente escolheu a partir do livro de Vera Capucho, né, que eu estou nas últimas páginas dele de leitura, que fala muito sobre essa questão, né, da educação de jovens e adultos, da desistência e também dos direitos que ele tem. É tipo uma ligação de educação de jovens e adultos com os direitos humanos. Aí, para complementar... Pode falar. Fale. Não, continue. Aí, professora, para complementar esse tema desse livro que a gente está em leitura, aí a gente está fazendo outras pesquisas, né, para estar complementando a leitura do livro. Vocês também, por exemplo, têm que, claro, ler Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Autonomia, Teoria Freiriana de Educação, né, de pessoas adultas. E eu sugiro vocês também pesquisarem sobre andragogia, que é justamente o ensino de adultos, né? Porque a pedagogia é ensino para crianças e a andragogia é o ensino, né, para adultos. Aí talvez seria interessante vocês se informarem, pesquisarem sobre esse conceito também, sobre esse tema, tá? Entendi. A princípio, a gente está tendo uma cadeira com o Tiago, com essa disciplina. Aí já ajuda... De jovens e adultos. De andragogia. Pronto, perfeito. Já vai ajudar vocês também. Os textos que ele passar, né, professora? Exatamente. Os textos. Vocês podem até pedir aí, se tiver um contato dele, enfim, outras indicações, tá? Ou então nos próprios, como eu fiz aqui, nos próprios textos que ele mandar para vocês, vocês vão ver lá as referências. Certo. Entendi. Entendeu? Entendi. Bem, então agora é fazer esse levantamento, né? E aí, para eu entender mais ainda os temas de vocês, aí eu preciso ler os objetivos gerais, geral e específicos e o cronograma, tá? Certo, o cronograma a gente já mandou, a senhora só pediu para a gente diminuir o quadradinho. Ah, foram vocês, não foi? Pronto, isso mesmo. Tinha sido um trabalho pronto. É porque ficou bem largo, assim, as linhas ficaram largas, é só ajustar aquilo ali, não tem mistério não, mas é aquilo mesmo que vocês fizeram, tá certinho. Certo, certo. Ok, professora. Tranquilo? Tranquilo. Não sei se a Natália tem alguma pergunta mais para fazer. Natália, tem alguma dúvida mais, querida? Não, professora. Por enquanto não, tá? Pronto. O trabalho que a gente está escrevendo é que a gente vai algumas dificuldades e depois Beleza. Vocês já tiveram aula com Wesley, não? Com um outro professor, Zenildo? Sim, semestre passado. Pronto, porque Zenildo, entre os campos dele de atuação e de interesse, a educação de jovens e adultos, né, que vai mudar a sigla agora, vai ser a JAI, né, que é a educação de jovens, adultos e idosos, porque é bem diferente como você ensina para um jovem, de como você ensina para um adulto, de como você ensina para um idoso, né? Então, acho que o professor Zenildo também, é pena que a gente está indo presencialmente na instituição, porque aí seria um momento de pedir ao professor alguma dica, alguma indicação, mas sigamos. No passado, a gente tinha falado com ele. Ah, foi? Aí foi, porque ele deu aula de educação de jovens e adultos. Aí ele queria a gente ler os textos que ele tinha passado. Então vocês estão com bastante material. Ótimo. Tá lendo esses materiais. Ótimo. Então vocês têm os materiais dessa disciplina, tem os materiais de andragogia, tem bastante coisa para vocês. Mas claro, vão buscando mais, tá bom? Certo, Letícia? Ok, professora, certo. Tranquilas? Tranquilas. Algo mais em que eu possa ajudá-las nesse momento? A princípio não, professora. Qualquer dúvida a gente vai tirando com a senhora pelo e-mail, né? A gente vai falando. Beleza, ótimo. Tá bom? Tá bom, professora. Obrigada. Obrigada a vocês, meninas. Um cheiro. Boa noite. Para a senhora Boa também. Noite também.
Tchau. Tchauzinho, tchauzinho. Agora é Fernanda e Edna. Fernanda, eu vi que está por aqui. E Edna. Boa noite, meninas. Cadê Fernanda e Edna? Fernanda escreveu aqui. Nenhuma das duas está conseguindo falar, é isso? Hein, Fernanda, você não está conseguindo falar lá no chat, não? Eita, e a sua parceira também não tá online? A Edna? A Edna tá por aqui, não? Bom, então, já eu falo com você. Só vou fazer o seguinte. Quem foi que tinha falado comigo, que chegou depois? Acho que foi o Jailson. Jailson, tu tá aqui ainda? Tô sim, professora. Pronto. E aí, Tereza, você fica no chat aqui, tá? A Tereza também deve estar por aqui. E aí eu vou conversando com os dois. E aí eu fico conversando depois com a Fernanda. Acho que fica faltando só a Fernanda, né? Aí eu fico falando só com a Fernanda, a Terezinha não está presente. Eu fico falando só com a Fernanda no chat, que a Edna também não está. Então, bora lá, Jailson. Diga-me tudo, não esconda nada. Como está o trabalho de vocês até o presente momento? Professora, até o momento eu estou correndo atrás dos material. Eu estou pesquisando na Cielo e na Nova Escola. Os arquivos... Educação inclusiva nos anos iniciais. Aí vocês têm que, primeiro de tudo, claro, saber o que é educação inclusiva, trabalhar toda aquela legislação de educação inclusiva. Vocês já pagaram essa cadeira certamente, né? Ou então estão pagando, não tenho certeza. Tá? Mas faz parte da... Sim. Pô, essa cadeira nós já pagamos já. Pronto, então já tem uma quantidade boa de leitura e de indicações de leitura para vocês, sobre educação inclusiva. E aí você também tem que estudar sobre anos iniciais, né, as dificuldades, as questões de aprendizagem, para aí trazer os dois temas, né, a questão da educação e a inclusão. Aí vocês já estão com esse levantamento, né, estão fazendo esse levantamento das leituras. Sim, professora, eu vou começar a elaborar amanhã, porque eu peguei uma férias do trabalho esse mês, aí essa semana eu vou dar um foco, porque eu estava também dando foco na minhas EADs, que estava atrasada por questão de trabalho também. Aí, como agora eu estou de férias, aí eu vou dar um foco agora no TCC agora. Ótimo. Então, assim, né, você já tem um certo conhecimento acerca do que é educação inclusiva, a história da educação inclusiva no país, as leis, aquilo tudo, e aí vocês conseguem, pelo menos para mim, trazer já objetivos geral específicos, né? Aí, à medida que vocês forem, isso, Tereza, pesquisando livros, à medida que vocês forem escrevendo, vocês já podem compartilhar comigo, me enviar, porque aí eu posso ajudar mais, contribuir mais, né? Lendo exatamente aquilo que vocês se pretendem fazer. Tá certo. Tá bom? Tá bom. Agora, assim, a questão de pesquisa, assim, porque livro, no momento eu estou sendo um livro sobre os anos iniciais, a educação inclusiva. Aí, assim, só através de pesquisa de internet mesmo, né? Pegar os artigos, pegar a dissertação, pegar a tese, né? Porque, infelizmente, não tem como fazer pesquisa bibliográfica agora, né? Vocês estão certos? Tá certo. Até mesmo para pedir para algum professor, por exemplo, o professor Tiago mesmo, que ele é da área de inclusão. Ele certamente tem uma série de livros, uma série de indicações que poderia repassar, mas, infelizmente, a gente não está tendo esse contato, né? Eu vou falar com ele, se tiver alguns arquivos que você puder enviar para mim, fica melhor. Pronto, pode ser também. Viu? Tá certo. O que mais que eu posso ajudar vocês? Digam lá agora. Não, quando eu começar agora, começar a surgir bastante dúvida, aí eu volto a lhe incomodar, a chamar. Tá certo. Não é incômodo não, nesse API. Tá certo. Tá bom?
Tá bom, boa noite. Boa noite, gente. Ó, vai ficar faltando só para eu conversar com a última dupla, né, que é a Fernanda e a Edna, né, que a Edna não tá aqui, né? Terezinha tá aqui? Alô, Terezinha, eu tô te vendo. Teu áudio tá funcionando? Terezinha? Então eu vou conversar, então, o seu jeito de conversar com Terezinha? Oi, professora, boa noite. Boa noite. Então, tu estás por aí, certo? Tudo bem? Tudo, e com você? Mais ou menos, né? Porque eu estava toda enrolada, estava sem internet, estava sem conseguir entrar na aula. Ei. Comecei essa semana, bem dizer, aí estou toda por fora dos assuntos. Nós vai pegando um ritmo. Aí você passou para mim aqui o teu tema, que é o desenvolvimento da educação infantil. Que desenvolvimento é esse que você está falando aqui no teu tema? O desenvolvimento do quê? Na observação dos alunos, né? No desenvolvimento dele, né? O que eu observei na sala de aula. O desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento social, o desenvolvimento emocional, aí você tem que, né, deixar bem especificado. Ou o desenvolvimento, né, das habilidades cognitivas, das habilidades habilidades. Agora, que habilidades? Cognitivas, sociais, emocionais. Você tem que ser bem específica. Mas repita de novo. Gente, ó, fora a Terezinha, o resto do pessoal desliga o áudio. Fora a Terezinha. Cleitiane, por favor, tu desliga teu áudio, que é que você está conversando e está interferindo aqui rapidinho. Tá certo, desculpa, professora. Nada, faz parte. Sim, Terezinha, então você vai trabalhar com que habilidades? Que habilidades você quer trabalhar? Repita de novo aí o que a senhora falou, por favor. Pronto, as você habilidades. falou o desenvolvimento na educação infantil, mas o desenvolvimento de quê? O desenvolvimento das habilidades. Aí você pode pensar habilidades cognitivas, habilidades emocionais, habilidades sociais, né? Habilidades sociais, eu acho, né? Como ele se associa. Não, a habilidade social é aquela coisa, né? Da criança quebrar o individualismo, né? Que ele vem de casa e ele aprender a socializar com outras crianças. Isso é habilidade social, que é diferente de habilidade cognitiva. A habilidade cognitiva é o que ele vai estar aprendendo a título de conhecimentos, né? De aprendizado específico das áreas. Aí, é isso que você tem que ter claro, porque o teu tema está bem vago, né? Aí tu tem que ter bem específico o desenvolvimento de que habilidades você quer estudar, até para você poder pesquisar sobre essas habilidades. Eu quero ver essa sociedade, como se comunicar, né, com o público. Não, habilidades sociais, como as crianças socializam em grupo, não é isso? Pronto, aí você pode começar a se debruçar no estudo sobre educação infantil, sobre a questão das habilidades sociais, o que são, a importância, né? E aí tem vários autores, você pode fazer esse levantamento que fala sobre isso, aí fica mais fácil, né? Do que o desenvolvimento. Desenvolvimento de quê? Fica muito amplo. Você tem que ser bem específica para poder construir, para mim, as justificativas, os objetivos, para ficar claro, senão fica muito solto na hora de tu fazer levantamento, na hora de tu ler, certo? Certo. Você conseguiu fazer algum levantamento, alguma pesquisa? Não, até agora não. Pois então, correr contra o tempo, né? Porque você falou que estava sem internet, pronto, mas agora que está com internet de novo, correr para fazer esse levantamento, fazer essa pesquisa desses artigos, tá?
para poder ler, porque você não vai ter como construir a sua argumentação se você não leu nada sobre. Não pode colocar a argumentação, isso serve para todo mundo, né? Da minha cabeça, do que eu observei, né? No meu estágio, não. Vocês podem até trazer a experiência, mas ela precisa ser sustentada, baseada em pesquisas sérias, em textos, em livros, em artigos, certo? Então, para isso, vocês têm que fazer essa pesquisa, esse levantamento, essa leitura, tá bom? Eu ainda estou de dúvida isso, o desenvolvimento de quê? A senhora poderia explicar para mim novamente? Eu falei das habilidades sociais na educação infantil. Sim, mas eu estou em dúvida se é essa ou não que eu quero, porque a senhora falou um aí que eu me interessei muito. Sociais, cognitivas, emocionais e éticas. São esses 4 tipos de habilidades. Éticas é quais? Ética é de respeito ao outro, respeito à diferença. Certo? E emocionais é justamente isso, ele lidar com as emoções, né? O que se chama do QE. A gente tem o QI, que é o coeficiente intelectual, e a gente tem o QE, que é o coeficiente emocional. Aí muita gente não trabalha o coeficiente emocional, fica só preocupada com o coeficiente intelectual, e aí essa pessoa se torna uma pessoa extremamente, futuramente a gente vê essa pessoa com questões de desequilíbrio emocional, com dificuldade para lidar com frustração, com o não, né? Então, é habilidade emocional. Então, você tem cognitiva, que são, né, as funções cerebrais, aquilo que a criança está desenvolvendo, o aprendizado dela. As sociais, que é justamente essa socialização com os outros indivíduos, nós somos seres sociais. As emocionais, que foi essa que eu falei para você, para trabalhar o coeficiente emocional, a inteligência emocional. E as habilidades éticas, né, que é justamente trabalhar com o outro, saber respeitar as diferenças, respeitar regras, né? Aí você tem que ver qual dessas habilidades ou se você vai querer trabalhar, né, sobre a educação infantil, esse desenvolvimento. Tá bom, professora. Eu vou correr atrás e vou ver aí dessas. Pronto. Pesquise. Habilidades emocionais, habilidades éticas, habilidades sociais. Pesquise e veja aquela que você acha mais interessante, mais lhe instigue para você fazer o trabalho. Tá bom? Emocionais, sociais, cognitivas e éticas. Emocionais, sociais, cognitivas e éticas. Cognitiva e éticas. Éticas, né? Isso. Pronto. Eu vou escolher umas dessas, aí depois eu retorno com a senhora, certo? E vou correr atrás. Você tem que correr atrás, dar uma lida, porque você tem que me entregar até o dia 27 os objetivos geral e específico, que foi aquele que eu expliquei logo no iniciozinho da aula. Peraí, entregar, né? Até o dia 27. Entregar no dia 27. Os objetivos geral e específicos. Objetivos gerais. Geral é um só. Geral e específicos. Objetivos gerais e específicos. Específicos. Você não estava no início da aula, não? Porque eu já expliquei isso daí. Pronto. E o cronograma também, que é para entregar. Tá bom? Sim, se no dia 27 a gente não conseguir. Aí vai ficar complicado, né? Porque eu já vou passar mais tópicos. É porque o seguinte é esse, né? Porque eu tô pelo celular em casa, eu não tenho computador, entendeu? O único computador que eu uso é da minha sobrinha, que ela me ajuda tudo uma com a outra sempre. Mas eu não tô conseguindo, eu não posso ir na casa dela, nem ela tá vindo na minha, né? Por causa do vírus. Ela tem 2 adolescentes e aí não permite que eu vá para lá, né? É complicado. Então você tem que pensar como é que você vai conseguir fazer, ou se você vai, porque assim, a gente tem que seguir com os nossos cronogramas, senão
Se for deixando para depois, beleza, você pode me entregar, deixar para me entregar depois. Mas aí eu não vou ter tempo de mexer, fazer as sugestões de correção, né, que eu vou fazer, por isso que eu estou pedindo, né, por partes, porque eu sugiro a correção, porque quando chegar no final do semestre, vocês vão me entregar o projeto todo. E é isso que vai determinar a qualidade do projeto de vocês, é o que vai determinar, né, se vocês serão aprovados ou não nessa disciplina. Então, se você for deixando cada vez mais para frente, isso para todo mundo. Se vocês forem deixando cada vez mais para frente, aí não vai ter oportunidade de eu fazer essa correção gradativa para ir aperfeiçoando o trabalho de vocês. Vocês vão me entregar o trabalho no fim da disciplina, e aí, se não atingir os requisitos para nota, infelizmente, não serão aprovados na disciplina. Né? Porque assim, fica tudo difícil. Uma que eu não tenho computador e outra que, assim, eu estou fazendo sozinha, né? E tudo é a primeira vez, né? A experiência, né? Aí fica totalmente difícil para mim. Eu vou ver o que eu faço. Vou ver o que eu faço. Para tentar cumprir com os prazos, certo? Uhum. Tá bom. Vou ver o que eu posso fazer. Eu vou resolver. E fica muito difícil. Da primeira vez é igual o estágio, a gente faz obrigatório, né? A primeira vez é tudo difícil, aí na segunda a gente já desenrola mais. Com certeza. É? Tá bom, professora, boa noite. Só era isso mesmo. Tá certo, querida. Obrigada, viu? Nada. Obrigada, senhora. Pronto. Gente, então, de acordo com o nosso cronograma, aí tá faltando só a Fernanda e a Edna, que eu vou conversar com elas no chat, não é isso? Oi? Sou eu, Fernanda. Tá conseguindo? Peraí. Tem uma pessoinha gritando aí. É minha sobrinha. Pronto, dá pra gente conversar agora? Tá. Pronto. Fernanda, aí a Edna disse que não pode, né? A Edna não entrou, não foi isso? Peraí, professora, rápido. Enquanto a Fernanda resolve lá, a sobrinha dela. Gente, todo mundo tá com o e-mail da turma anotado. Foi aquele que eu mandei no chat. Eu acho que Valéria compartilhou com vocês. Está todo mundo com e-mail, né? Porque é para aquele e-mail que vocês vão me mandar, tá? Tudo que diz respeito à disciplina, tudo que diz respeito ao projeto, vocês vão mandar para aquele e-mail. Pronto, Fernanda. Podemos conversar agora? Desculpa, porque minha sobrinha tá cortando tua fala. Fernanda? Melhorou agora? Melhorou, Oi? vá. Melhorou? Vá, vamos lá. Qual é o tema de vocês mesmo? Deixa eu olhar aqui. Qual que é o tema de vocês, meninas? É autismo das escolas. É o quê? Autismo na escola. Mas em que segmento? É nos anos iniciais? A gente colocou assim, autismo nas escolas. Meu filho não se desenvolve como outras crianças de agora. É o quê? Tá aí não, escrito não. Peraí, Vici, é porque eu não estou encontrando aqui. É Fernanda. Cadê Fernanda? Achei. Autismo nas escolas. Meu filho não se desenvolve como as outras crianças. Tá, mas aí, assim, é importante a gente deixar claro mais ou menos se você quer trabalhar nos anos iniciais, certo? Para não ficar muito solto. Tem que deixar mais ou menos claro com que segmento você quer trabalhar. Aí vai ser anos iniciais, vai ser anos finais, educação infantil. É. Pronto. Isso aí que a gente não tem nada concreto ainda.
Mas é fundamental vocês terem essa clareza e escolherem, determinarem se vai ser educação infantil ou se vai ser nos anos finais, nos anos iniciais. Vocês têm que sentar, conversar, até porque isso vai determinar o que vocês vão pesquisar para a leitura. Vocês já fizeram algum levantamento, alguma coisa sobre o tema? Fiz. Eu estou pesquisando as dificuldades que o pais enfrentam para incluir a criança autista nas escolas. Certo. E sobre o autismo em si, o que é o autismo? Trabalho sobre psicopedagogia, neuropsicopedagogia, né? Sobre a própria questão da educação inclusiva, já estão fazendo esse levantamento? Não, assim, a gente não tem nada concreto ainda não, a gente vai pesquisar ainda. Tipo assim, eu estou amarrando aqui. Certo. Então, agora começa o nosso primeiro encontro, assim, né, diretamente com o seu tema. Perdão. Vocês têm que ter isso claro, né? A delimitação de qual é o segmento com que você quer trabalhar. Então, você tem que sentar com a Edna, conversar, telefone, mensagem, enfim, tá? Para decidirem qual vai ser o segmento. E aí, debruçar cada vez mais nas leituras, nas pesquisas, e começar a escrever os objetivos geral e os específicos. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Mas aí vocês têm que ter muito claro o que é autismo, o que é educação inclusiva, né? São vários elementos que vocês têm que pesquisar sobre. Tá bom. Ok? Vocês já tiveram cadeira de educação inclusiva? Já não tiveram algum material, alguma coisa específica sobre os transtornos ou não? Já Thiago. Pronto, mas vocês tiveram algum material, alguma coisa falando sobre os transtornos? Teve. Pronto, então comece a pegar esses materiais e ler e ir expandindo essa leitura, tá bom? Tá certo? Certo. Pronto. O que mais? Tem mais alguma dúvida, mais alguma questão sobre isso? Não. Qualquer coisa eu falo para fora. Pronto. Beleza. Então, sendo assim, falta alguém, gente, da nossa lista? Acho que não, né? Tereza Cristina, mas já falei com Jailson e Tereza no chat. Terezinha, acabei de falar. Jana. Falta falar com a Adriana, né? Isso, Adriana e Vivi. Eu fiquei de falar com elas no chat. Não, professora, eu já falei com a senhora. É a Adriana. Foi. É porque tu entrou depois. Foi isso mesmo. Porque estava em vermelho aqui na minha lista. Pronto. A Adriana já foi. Elaine também. Cecília também. Etienne. Adriele, Gleice, Alana e Ângela. Letícia e Natália, que acabou de conversar. E agora a Fernanda. Então, gente, eu acho que todo mundo foi contemplado. Certo? Vocês sabem agora, todo mundo sabe o que tem que fazer nos próximos dias, continuar o levantamento e produzir para mim o objetivo geral, os objetivos específicos e o cronograma, tá bom? Enviar para mim via o e-mail que até foi colocado aqui, a Letícia, né, colocou o endereço do e-mail para vocês aqui no chat. Então, vocês têm até o dia 27, que é exatamente de hoje a 15, certo? Algo mais que eu possa ajudá-las nesse momento? Ajudá-los? Então, gente, muitíssimo obrigada, tá? E aí a gente vai conversando, vai falando, né? Pelo e-mail, se alguém tiver mais alguma questão, alguma dúvida, coloca aqui também no chat aqui da nossa sala de aula virtual. Tá bom, gente? Agradeço demais a atenção de vocês, tá? Vou encerrar aqui a nossa gravação. E aí eu peço que vocês possam saindo
da reunião, porque eu só consigo salvar o vídeo para